começar a gravação, não. Ah, pronto, começou. Ótimo. Pronto, eu vou maximizar aqui. Tá ok agora? Me deem retorno. Está, dá para ver. Ótimo. Vamos lá, então, começar me apresentando, pessoal. Espero que vocês ainda se lembrem de mim. Eu sou Mayara, coordenadora de Sociologia. Já fui estudando no Portal em 2017 e professora também ano passado. Mário, quer se apresentar agora? Quero. Oi, boa noite, pessoal. Eu sou Mário, sou professor de Sociologia do Portal deste ano 2021. Espero que nós tenhamos uma boa relação e nós nos veremos em alguns encontros sobre alguns destes temáticos bem interessantes, como o de hoje. Então, o assunto de hoje vai ser justamente aqui, como está aparecendo para vocês, socialização. A partir desse momento, a gente vai entrar no que a gente chama de eixo temático, tá? A gente viu os autores principais da sociologia e agora a gente vai começar a entrar em temas. Então, esses temas vão ter vários autores neles. E para a gente começar, a gente separou e pegou um pouquinho da filosofia para conseguir nos ajudar aqui. Eu acho que vocês já devem ter visto essa discussão entre o inatismo e o empirismo nas discussões da filosofia, que é muito conhecido. E a gente puxou só um pouquinho para complementar. Então, vamos lá. O inatismo, ele seria justamente a ideia de que o ser humano, assim que ele nasce, ele já tem todo o conhecimento, já conhece as verdades absolutas. Desculpa, alguém pediu para entrar, me desconcentrei. Então, a personalidade, os valores dessa pessoa já vão estar com ela assim que ela nasce. Já o empirismo, um pouquinho diferente do que a gente viu lá na primeira aula, que a gente também falou sobre empirismo, não sei se vocês lembram. Nesse caso da filosofia, também quer dizer sobre como é que se consegue ter acesso ao conhecimento, que seria justamente por meio dos sentidos. Se experimentando mesmo e aprendendo e vivendo que você realmente adquiriria conhecimento. Então, é isso que a gente conhece por tábula rasa, ou então uma folha em branco, para dizer que a pessoa nasce sem conhecimento nenhum, e então, a partir do momento que vai experimentando a vida, que vai começando a ter conhecimentos. E por que a gente trouxe filosofia? Porque a socialização, ela acaba conversando muito com a filosofia. Justamente nessa parte em que se fala sobre aprendizagem. E aí eu vou passar para a Mário falar um pouquinho mais dessa parte do que seria socialização. Oi, pessoal, boa noite. Como vocês estão vendo aí no slide, essa socialização, esse processo por qual esse indivíduo vai se tornar membro da sociedade. E cada sociedade, cada cultura, ela vai gerir normas e padrões de comportamento que aquela criança vai aprender, vai interiorizar padrões de comportamento, costumes, crenças, regras sociais para se tornar um indivíduo completo e assumir uma identidade perante essa sociedade. Como vocês podem ver algumas características, ela depende do local onde você nasce, ou seja, se você nascer em determinada família, de determinada religião, você vai adquirir regras, hábitos e costumes diferentes de outra pessoa que nasce em outro contexto social. Ela é contínua porque ela perdura ao longo de sua vida. É cíclica porque ela vai e volta a diversos momentos em que você é socializado de uma determinada maneira, futuramente você vai entrar em outro contexto e você vai ser socializado a partir de outras regras, a partir de outras normas, e ele é um processo em que se dá por meio do contato com o outro, a partir da interação social. Essa ciclicidade também se dá a partir disso. Ela é recíproca porque envolve uma troca de gestos, de símbolos, de costumes, de tipificações sociais, com diversos atores, e ela está presente na construção do self. Esse self nós podemos entender como uma identidade, como uma consciência de si no mundo. E ela é ativa porque ela vai fomentar, ou ela vai servir como uma mola
mestra para você agir sobre o mundo. Ela é quem vai te dar uma potencialidade para agir sobre a sociedade, sobre determinadas situações, a partir dos valores, costumes, crenças e regras que você carrega. Então, como você age diante de determinada situação, depende do seu processo de socialização. Se você vai encarar aquela situação como algo ruim, como algo bom, como algo triste, como algo importante, depende de todo esse conjunto de regras que você aprendeu na sua vida pregressa. Uma coisa interessante da socialização, que ela se parece bastante com o empirismo nesse sentido, é porque, enquanto o inatismo falar que já nasce pronto, né, digamos assim, tá dando para me escutar direitinho? No empirismo, a gente teria essa questão de você ir aprendendo. E é justamente nisso que a socialização se baseia também, né? Ela é uma socialização contínua. Então, como vocês verão mais um pouquinho para frente, alguns pensadores que foram falar sobre a infância sempre colocaram que a socialização, ou pelo menos o processo de aprendizagem do indivíduo, se daria até determinado tempo e depois ele já estaria pronto. Mas aí aparece que a socialização é um processo contínuo. Mesmo quando você tiver seus 90 anos, ou então quando você estiver pertinho de morrer, você ainda vai estar aprendendo. Pelo menos você vai estar aprendendo, tipo, ok, vou aceitar a morte agora. Isso já é uma aprendizagem. Isso já é também parte do processo de socialização. Quando a gente fala que a socialização é ativa, é porque as crianças também têm um jeito maravilhoso de responder os outros. Vocês percebem? Quando os pais tentam falar alguma coisa ou mandar, as crianças começam a rebater a partir de determinado tempo. Então, não é simplesmente um processo que se internaliza. Então, nisso se diferiria do empirismo, quando se fala que é só uma folha em branco que vão colocando coisas ali dentro da cabeça, sabe? Então, existe essa possibilidade de rebater e não aceitar. E uma coisa interessante é porque enquanto a criança está sendo socializada pelos adultos, e os adultos também vão estar aprendendo aprendendo coisas, também estão sendo socializados por meio das crianças. Porque quando a gente nasce, a gente não aprende automaticamente, por exemplo, a ser pai e mãe, né? Então, apenas com o nosso primeiro filho, que a gente fala que seria o filho teste, para aprender a como realmente ser pai e mãe. Ali a gente já estaria sendo socializado nesse papel social de pai e mãe, que daqui a pouco vocês também vão ver melhor. Posso fazer um comentário sobre essa questão da criança? Porque é interessante pontuar essa participação ativa da criança. Durante muito tempo, os estudos relacionados à criança foram considerados impertinentes. Estudar criança no passado era algo muito da pedagogia ou dos estudos que envolviam educação. Até a própria palavra infância significa aquele que não pode falar. Infante. Um infante é uma pessoa que não tem fala. Acho que vocês já perceberam que durante muito tempo, por exemplo, algumas pessoas diziam, não, onde adulto está, a criança não pode falar, a criança tem que ficar calada. E, sério, gente, e olha que interessante, hoje a gente já tem outra compreensão disso, graças ao universo. Nós hoje entendemos a criança também como produtora de cultura. Ela produz cultura, ela produz formas de estar no mundo a partir do brincar, a partir do jogo. Então, hoje estão se desenvolvendo algumas áreas, dentro da antropologia, dentro da própria psicanálise, que relutou durante muito tempo não fazer análise de criança, justamente por considerar a criança como um sem fala. E como ela não fala, ela não está inserida no mundo da linguagem, ela não é sujeita. Olha só que viagem. Aí, hoje em dia, nós temos áreas como sociologia da infância, antropologia da infância, e diversas outras áreas do conhecimento começaram a estudar a importância da criança, não como mera receptora de conhecimento, mas também como produtora de conhecimento do mundo. Pronto, vamos dar continuidade a alguns autores que falam sobre essas teorias da socialização na infância. Esses autores são importantes ser mencionados porque eles romperam com uma determinada divisão entre natureza, cultura, natureza e sociedade. Eles fizeram esse rompimento, que é
de extrema importância na virada epistemológica da ciência, e eles também trouxeram um papel muito importante do social em relação ao biológico. O primeiro que podemos falar um pouco é sobre Freud. Freud, enfim, que é o pai da psicanálise, ele traz alguns conceitos, como id, ego e superego. O id estaria relacionado aos desejos inatos que a criança tem. E o superego viria posteriormente a partir de uma consciência moral, e o ego seria formado a partir do equilíbrio desses dois elementos. Enfim, como é que nós podemos falar sobre isso? Esse id, ele sempre vai ser restringido, que vai provocar dissociações, e a partir disso, ele com esse superego, essa consciência moral e esse ego equilibrando, ele se tornaria um indivíduo. No slide vocês podem perceber que existe um comentário, que o self estaria formado há uns 5 anos de idade. Hoje em dia, isso caiu por terra. Isso já foi questionado, como Mayara bem disse no início da aula, nós estamos sempre nos formando, nós somos indivíduos, sujeitos contingentes, estamos em processo de transformação constante na vida. Outros 2 autores que vieram e são muito importantes, tanto na psicologia quanto na pedagogia, são Piaget e Vygotsky. Vygotsky, ele traz essa noção de contexto social, que vai interferir nos pensamentos do indivíduo, vai interferir nessa formação desse indivíduo. O indivíduo, esse pensamento não é algo inato e biológico, para Vygotsky não. Esses pensamentos, eles são formados a partir de um contexto social. Então, esse contato com o outro, em um contexto social de interação, é muito importante na teoria de Vygotsky. E Piaget, ele vai nos falar sobre o desenvolvimento infantil, o desenvolvimento cognitivo infantil a partir de alguns estágios. Também, ele traz essa questão de processo, que é muito importante, que nós estamos sempre em construção, e esses estágios são divididos, como vocês podem ver no slide, em 4 fases. A primeira fase é o sensório-motor, é quando a criança usa seus sentidos, audição, visão, olfato, tato, para compreender o mundo. Depois de determinado período, determinada idade, ele tem essa fase pré-operacional, onde ele vai compreender símbolos a partir do uso de uma imaginação. A fase operacional concreta, ele já tem um pensamento abstrato. Só que esse pensamento abstrato, ele está circunscrito na relação de causa e efeito. E, por fim, ele vai entrar numa fase operacional formal, que ele ainda vai trabalhar com esses pensamentos abstratos, mas no sentido de formular uma criticidade sobre o mundo. Ele apenas não vai entender as relações de causação social, de causa e efeito, mas ele também vai questionar e se posicionar sobre elas a partir desses pensamentos abstratos. Outro importante autor que nós podemos ver aí no slide é Cooley. Cooley, ele vai falar sobre essa autoidentificação e essas relações sociais a partir do self-refletido, no sentido de que nós nos percebemos por meio das interações com os outros e das reações que os outros vão ter. Um exemplo bem interessante disso é quando eu olho para o braço do meu coleguinha e vejo que ele tem um relógio. Quando eu olho para o braço do meu coleguinha e vejo que ele tem um relógio, eu imediatamente olho para o meu e percebo que eu não tenho um relógio. Então, essa autoidentificação de que eu não tenho um relógio vai se dar a partir dessa interação com o outro e da reação também que eu vou ter e que os outros vão ter nessa interação. Ele vai dar um nome de self-refletido. E um autor que eu gostaria que vocês prestassem muita atenção é Mead. Vocês podem perceber aí no slide. Mead, ele vai se contrapor a muitos filósofos e sociólogos tradicionais, que vocês já estudaram, por exemplo, Durkheim. Entende que a sociedade é algo que brota de pessoas individuais autônomas que se juntam, no que Durkheim vai chamar de emergência social, que a sociedade é algo sui generis. Ele vai se contrapor um pouco a essa ideia e ele vai dizer que, na realidade, é o contrário. As pessoas vão emergir das interações sociais e elas vão ser formadas dentro dessa sociedade. E essa ideia é o que prevalece até hoje na psicologia. Então, ele discordava dessa ideia que o nosso eu individual, capaz de ter experiências de vida, existisse de forma reconhecível antes de ser parte desse processo social. Esse processo social, segundo ele, é anterior a um indivíduo e a experiência individual vai estar inserida e envolvida dentro desse processo. Isso é bem interessante, essa ideia que ele traz. Ele vai falar muito de consciência. E o que é consciência para mim? Consciência é um conteúdo mental.
E todo o conteúdo mental está relacionado a outrem, está relacionado a outra pessoa. É o que a gente chama de intencionalidade. É um conceito tanto utilizado na sociologia quanto na filosofia. Quando vocês lerem algo de filosofia e sociologia e virem a palavra intencional, significa que está relacionado a outra pessoa, que tudo aquilo que está dentro de sua mente, ela diz respeito a algo. Porque nós somos seres relacionais. Ninguém é uma ilha, ninguém é um ser solipsista que já nasceu pronto no mundo. Então, toda consciência individual é formada num contexto de relações sociais e dentro de um conjunto de normas culturais também. Por exemplo, os bebês vão experimentar a comunicação desde pequenininho, através de gestos. E esses gestos vão funcionar como símbolos, e a partir desses símbolos e de gestos, esse bebê vai construir um universo de discurso. E depois esse bebê vai começar a copiar esses gestos, esses símbolos, para construir seus discursos e essas práticas, copiando essas práticas. E para entender isso, para entender esse self, esse processo de socialização, Midi vai dizer que nosso self vai ser formado em 3 fases distintas. A primeira fase é a fase da brincadeira. A criança, ela não tem consciência de si, o bebê não tem consciência de si. Posteriormente, virá a fase do jogo. Na fase do jogo, as crianças já vão ter assimilados alguns símbolos, vão ter assimilado algumas normas, e elas vão imitar pessoas, elas vão imitar papéis sociais, elas vão copiar esses papéis sociais. Nesse ponto, eu gostaria que vocês prestassem atenção a esse termo, outro significante. Esse outro significante é uma pessoa pela qual aquela criança tem afeto. Então, por exemplo, pode ser uma mãe, pode ser um tio, pode ser um irmão mais velho, pode ser um avô, uma avó. Então, outro significante é uma pessoa que a criança ama, a criança nutre um sentimento, uma afetividade por ela. Então, nessa fase do jogo, nessa fase de imitação de papéis, no brincar, essa criança vai se espelhar nesse outro significante. Então, por exemplo, se uma criança vir seu tio lendo um livro, ou uma irmã mais velha estudando algum outro idioma, essa criança vai sentir um desejo de também aprender a ler, começar a ler, de aprender outros idiomas. Então, isso vai ser internalizado na mente da criança. E quando a gente fala de papel social, a gente fala de um conjunto de expectativas recíprocas na sociedade. Um exemplo bem interessante disso é quando a gente fala de profissões. Qual o papel social de um professor? Qual o papel social de um médico? Por exemplo, quando vocês imaginam a figura de um médico, vocês imaginam o quê? Alguém que veste branco, alguém que está com as mãos limpas, ou seja, são conjuntos de expectativas em relação àquela pessoa. Então, todo o papel social diz respeito a um conjunto de expectativas recíprocas que as pessoas assumem na sociedade. Então, nessa fase do jogo, esses papéis sociais vão estar presentes e a figura do outro significante também vai estar presente. Um exemplo desse jogo é aquela brincadeira que nós fazemos de polícia e ladrão. Nessa brincadeira, as crianças vão começar a imitar o papel social de um policial e o papel social de um bandido. Ou seja, na mente daquela criança, ela vai começar a ter gestos, trejeitos, se comportar nesse jogo, nesse brincar, de acordo com esses papéis sociais. E a terceira fase diz respeito ao outro generalizado. O outro generalizado é a sociedade. É quando ela consegue compreender todas as normas culturais que existem em determinada sociedade. E quando esse outro generalizado, quando essa sociedade está introjetada na mente dos indivíduos. Então, só recapitulando essas 3 fases. A primeira fase é a fase do brincar, onde a criança não tem consciência de si. A segunda fase é a fase do jogo, onde existe a figura do outro significante, pessoas que ela ama, e dos papéis sociais. E a terceira fase é a fase do outro generalizado. É quando a sociedade está introjetada na mente dos indivíduos. Então, essas 3 fases vão formar esse self. E esse self vai ser dividido em eu e mim. Imaginem uma moeda, as 2 faces da moeda, a cara e o coroa. E o que seria esse eu e esse mim? Que são diferentes funções do self. Primeiro, vamos entender um mim. Um mim, ele representa um conjunto de comportamentos, expectativas e atitudes que nós aprendemos, que foram aprendidas através das interações com os outros. E o eu tem a função de refletir esse mim.
Olha que loucura, é bem interessante. O mim é o eu do passado. O eu é a nossa espontaneidade, é quando nós agimos espontaneamente sobre o mundo. O mim vai ser tudo aquilo que você experienciou e está na sua mente. Esse mim, ele vai surgir quando nós conversamos com nós mesmos. Vocês já pararam para perceber quando vocês conversam com vocês mesmos? Com quem você está falando? Vocês já se perguntaram isso? Quando eu converso comigo mesmo, com quem eu estou falando? É quando o seu eu conversa com o seu mim. Quando nós estamos conversando com nós mesmos, nós estamos conversando com a sociedade introjetada na nossa mente. Acho que vocês já passaram por uma situação com algum colega de escola, com algum amigo, em que vocês foram um pouco grosseiros ou falaram alguma coisa que a outra pessoa não gostou. Calma, não está bugando não, gente. Olha, isso é bem interessante, porque expande nosso universo cognitivo. Mas, por exemplo, você passou por uma situação um pouco constrangedora com algum amigo, aí você para pensar, poxa, eu não deveria ter feito aquilo. Fulano ficou tão chateado. Eu acho que vou pedir desculpa e acho que eu não vou agir dessa forma mais nunca na minha vida. É o seu eu conversando com o seu mim. Nós estamos sempre tentando ajustar a nossa conduta. Então, esse processo de socialização é constante, nós estamos em comunicação com esse outro generalizado. A sociedade nunca sai da nossa mente. Então, quando você, meu Deus, será que eu me comportei bem na sala de aula? Será que eu causei algum constrangimento ao professor? Pronto, você está se questionando, você está questionando essas normas sociais da sociedade que estão introjetadas na sua mente. É o seu eu conversando com o seu mim. Por que isso é interessante na teoria de mídia, nessa teoria de socialização? Porque ela reflete um processo criativo, gente. Como nossa amiga Maiara, como a professora Maiara falou, nós estamos em constante processo de construção, de socialização, ajustando nossa conduta, ajustando nosso comportamento, vivenciando experiências diversas e novas e tentando nos ajustar ao ambiente, ao meio, para viver da melhor forma possível. O mim está dentro da sua mente, é aquilo que você já viveu no passado. E o eu não, o eu é quando você se depara com uma situação nova e você age. Então, essas duas facetas do eu e o mim é o que forma a sua personalidade, é o que forma a sua consciência de si mesmo, é o que forma a sua identidade, aquela pessoa quem você é. Então, Ô, constantemente você traz... professor, mas e Oi, quando eu tenho mais de um eu, e mais de um mim, e uma pessoa só? você não tem mais de um eu ou mais de um mim, você tem experiências distintas, mas você é apenas um indivíduo numa multiplicidade de situações, com multiplicidade de sensações, sentimentos e processos de significação. Mas sua identidade, você mesmo, de acordo com o MIDI, o seu self, a gente não traduz a palavra self, nós utilizamos essa palavra, self, ele vai ser dividido entre eu e mim. O porquê ele fez isso? Porque foi uma forma de tentar compreender que esse processo de socialização não está acabado, ele está em constante desenvolvimento ao longo da nossa vida. E que em sociedade, em sociedade, interagindo com outras pessoas, nós precisamos ajustar o nosso comportamento para viver bem. Fico compreendido. Entendi, professor. É que às vezes parece que eu sou muitas dentro de uma pessoa só. Aí eu fico meio complicado em minha cabeça agora com essa explicação. Eita! Mas um dia a gente chega lá. Ô, professor, Oi. pode explicar novamente, rapidinho, só essa questão do eu e do mim, porque eu tô achando tudo muito abstrato, eu não consigo seguir uma linha de raciocínio só, sabe? Eu Tá, fico explico pensando, novamente. percepção. Mead ele vai sociologizar o que a psicologia social falava sobre esse processo de socialização. Ele vai dividir em 3 fases: a brincadeira, o jogo e o outro generalizado. Vocês têm que entender o seguinte: brincadeira, a criança não tem consciência de si. No jogo, ela copia papéis sociais e existe a figura do outro significante, que é uma pessoa que ela ama e ela passa a imitar. E o outro generalizado são todas as regras sociais. Não mate, não roube, não minta, seja honesto, que estão dentro da sua mente. Você vai internalizar. Quando você passa por essas 3 fases, você forma o seu self, sua identidade, sua consciência de si. E esse self é dividido em 2 partes: o eu e mim.
Então, sua identidade, sua consciência no mundo está em constante desenvolvimento e em constante ajuste com essas regras sociais. Às vezes, você não gosta de obedecer determinadas regras. Então, o que é que você tem que fazer nessa situação? Você vai ajustando o seu comportamento para conseguir viver em sociedade. É nesse ajuste de comportamento em que esse diálogo vai existir. O seu eu vai dialogar com o seu mim. O seu eu, que é a sua parte espontânea, a sua ação, ela vai dialogar com as regras que você internalizou, que é esse outro generalizado, e com esse mim, que são todas aquelas experiências que você já viveu e guarda na memória. Então, quando você lembra de determinada situação pela qual você passou, você está lembrando do seu mim, que está lá no passado. Fica um pouco claro, Ramon? Sim, sim, tá tudo ótimo, porque essa questão me fez pensar num tweet que eu vi um dia desses sobre a questão do desenvolvimento da personalidade de pessoas LGBT, sabe? Que Sim. elas crescem acabando não sendo elas mesmas por conta de mudanças de comportamento que elas acabam fazendo para que não sofram preconceito, entende? Acabam reprimindo a espontaneidade delas. Isso mesmo. Esse seu exemplo é sensacional, porque mostra justamente esse diálogo interno constante que essa pessoa LGBT vai ter com ela e com todas essas regras sociais que estão na mente dela. Então, em determinados momentos, ela vai se sentar de determinada forma, ela vai perceber, eita, naquela situação, eu falei muito alto, eu agi de determinada maneira, as pessoas não gostaram, eu não quero passar por isso novamente. Então, você fica conversando consigo mesmo o tempo todo. Mas, na realidade, você está conversando com todas essas regras que estão na sua mente. Obrigado por trazer o exemplo, Ramon. Tudo certo, obrigado pela explicação também. Pode passar. Alguém tinha feito uma pergunta. Qual foi a pergunta? Franciele fez uma pergunta, mas eu acho que é muito da psicologia, sobre transtorno dissociativo de identidade. Eu não sei se tu, por acaso, já estudou um pouco sobre isso, mas eu acho, né? Olha, eu pago cadeiras no curso de psicologia, mas eu não me sinto habilitado para falar sobre transtorno, não, porque é um assunto muito complexo, envolve uma transversalidade de temas enormes, e muitos desses assuntos ainda estão em estudo. Então, eu não posso afirmar em relação a essas coisas. Essas teorias que nós estamos abordando hoje são teorias do início do século XX, e muitas delas já foram testadas, refutadas ou validadas. Essas teorias, esses estudos de transtorno mental, elas ainda estão em processo de testagem, e muitas delas enfrentam a barreira ética. Não se pode estudar como se estudava no passado. Hoje em dia, nós valorizamos muito a preservação da dignidade humana nesses estudos. Então, eles andam um pouco a passos lentos em relação a isso. Então, eu prefiro me abster e dar opinião sobre isso. Mas, de qualquer forma, esse transtorno, ele vai ser refletido nesse processo de diálogo, de formação de identidade dessa pessoa. Então, algo provavelmente vai estar confuso, esse conjunto de regras sociais que estão na mente dela. Ela não vai conseguir utilizar uma regra em determinado momento. Ana Alice tinha perguntado também, só que aí depende do contexto. Perguntou aquela coisa, o indivíduo é fruto do meio. Ana Alice, tu gostaria de... Ou tu lembra, Mari, qual foi o contexto? Sim, o indivíduo é fruto do meio, porque o indivíduo... Gente, a noção de indivíduo é muito recente na nossa história da humanidade. A noção de indivíduo, ela, como vocês viram com os nossos teóricos iniciais da sociologia, os nossos clássicos, vocês viram que a noção de indivíduo é muito recente na história da humanidade. Antigamente não existia essa noção de indivíduo. Esse indivíduo nasceu com Descartes, com o racionalismo francês, com esse movimento do racionalismo francês. Esse indivíduo moderno nasceu com a modernidade. Então, ele não é presente na história da humanidade. E, hoje em dia, nós entendemos, sim, que esse indivíduo, ele é fruto desse meio, porque o que nós entendemos como indivíduo, ele vai ser formado a partir de um conjunto de interações e relações sociais. Por exemplo, você não é indivíduo numa ilha deserta, sozinho lá.
Você é indivíduo quando você está inserido na linguagem, e essa linguagem é compartilhada com outras pessoas. Quem diz isso é Lacan. Nós somos sujeitos quando nós estamos inseridos na linguagem. E a linguagem depende do outro. Você aprende com as outras pessoas. Pronto, só vamos recapitular um pouco o conceito de papel social. Nós vemos em diversos textos, diversas pessoas falando sobre papéis sociais, e esses papéis sociais são um conjunto de expectativas de funções recíprocas na sociedade. E é por meio da linguagem que nós aprendemos esses papéis sociais. É por meio da linguagem que nós aprendemos esses padrões repetitivos na conduta das pessoas. Então, como vocês podem ver, é um comportamento esperado. Então, por exemplo, se eu sou um professor, vocês têm um conjunto de expectativas em relação a mim. Eu tenho que me comportar de acordo com esse conjunto de expectativas. É o meu papel social enquanto professor. Por exemplo, esses papéis sociais, eles não se refletem apenas nos padrões repetitivos de conduta, mas também no vestuário, na forma como esse indivíduo se apresenta. Então, o exemplo do médico, o médico que veste branco. Por exemplo, quando eu digo, Beatriz é advogada, você já visualiza a Beatriz vestindo um terninho, de salto alto, porque é a expectativa social em relação a uma advogada. Se você encontrar uma advogada de chinela havaiana, por exemplo, você não imagina. Ou ela vai sofrer alguma sanção moral por estar destoando desse papel social, por estar destoando desse conjunto de expectativas. E o que é bem interessante é que o universo de uma criança, ele é estruturado por meio de papéis. E esses papéis sociais, eles sempre vão estar associados a instituições, que é um conteúdo que nós vamos ver um pouco mais à frente. Então, esses papéis sociais, eles estão associados a um conjunto de expectativas, de regras, de comportamento, de vestuário, de formas como as pessoas se posicionam no mundo. Pode passar. Sobre isso eu queria dar um exemplo. Um exemplo não muito relevante, mas é porque, enquanto a gente estava estudando, eu me lembrei muito nessa parte da música Nossos Pais, de Legião Urbana, quando ele fala assim, que os seus pais são crianças como você. E aí ele manda o que é que você vai ser quando você crescer. Então, o que é que definiria qual a diferença entre eu e meus pais? Ou qualquer pessoa e seus pais ou avós? Seria justamente esses papéis sociais. Tem todo um padrão esperado dos pais, mesmo que eles não estejam, foi não planejado, ou seja, pai na adolescência, ele ainda é uma criança e ao mesmo tempo é pai ou mãe. Então, seria justamente esse papel social que se espera como ele se comporte, que vai definir quem seria realmente ali o pai, a mãe e a criança. Mesmo ele também sendo uma criança. Já que a Mayara tocou no ponto da parentalidade, isso é muito interessante em relação às mães. As mães sofrem uma pressão enorme em relação ao papel social de ser mãe. Muita gente imagina que o ser mãe é algo inato. A mulher nasceu para a maternidade. Quando a mãe é mãe, se torna mãe, ela passa a amar e se comportar de determinada maneira. Isso é um exemplo de papel social que existe em relação ao ser mãe. E hoje nós entendemos que, por exemplo, isso é algo aprendido, não é algo inato. Existe até um texto bem interessante, um livro de uma feminista francesa. O nome do livro é O Mito do Amor Materno. Nem todo mundo nasceu para ser mãe, e nem todo mundo vai agir da mesma maneira quando é mãe. Aquela figura angelical, boazinha, que renuncia tudo pela família, pelos filhos. Não, isso é algo muito complexo. Isso é algo aprendido. Então, isso é um exemplo bem interessante de papel social que a gente também pode questionar. Porque quando a gente fala em papel social, não quer dizer que eles são fixos. Eles têm uma rigidez, mas eles podem ser transformados ao longo da história. Professor, e quando a mãe ela não corresponde a algumas dessas expectativas da sociedade, como ser aquela mulher do lado e só cuidar dos filhos, é muito criticada, né? Socialmente ela vai sofrer algumas sanções morais. Mas quando você tem consciência de si e consciência de que você é um ser humano que está em constante aprendizagem, que nem sempre você vai poder
dar conta de todo esse papel social, você, enquanto mãe, tem que ter pulso firme e se posicionar no mundo. Dizer, opa, peraí, eu não vou pôr a comida no seu prato todos os dias e retirar o seu prato da mesa. Por exemplo, no passado isso era muito comum. A figura da mãe, só um exemplo, a palavra maternidade, a sua etimologia vem de mater e munus. Mater significa mãe, munus significa obrigação. Então, a maternidade é a obrigação da mãe. E, por exemplo, no passado, e paternidade, pater, pai, munus, pai. Paternidade era obrigado a patrimônio, era associada a patrimônio. Pater, munus. Pater, patrimônio. Pater, pai, munus, obrigação. Então, patrimônio era a obrigação do pai e matrimônio. Mater mais muno. Mater, mãe, munus, obrigação. E o matrimônio era a obrigação da mãe. Então, no passado, as pessoas, por exemplo, no Império Romano, no direito romano, até mesmo na nossa história um pouco recente, muita gente imaginava assim, que o matrimônio era a obrigação da mãe. Então, se o casamento acabou, foi porque a mãe foi incompetente. E o patrimônio é obrigação do pai. Então, o pai tem que trazer dinheiro para casa, pôr comida na mesa. Isso era o que as pessoas entendiam no passado, o papel social delas. Hoje em dia, nós estamos transformando esse tipo de entendimento. A história não é algo fixo, ela está em processo de construção e de modificação e de ajuste. Então, só para falar um pouco sobre a Aline. Hoje em dia, você enquanto mãe, se você não aceita ou não corresponde a todos esses papéis sociais, você seja segura de si e diga, olha, eu não vou me comportar de determinada forma, porque eu não acredito que essa seja a melhor maneira, a melhor conduta. Então, você ajusta o seu comportamento a partir da melhor maneira que você entende que é para você. Acho que Ramon quer falar. Ô, professor, e também eu acho que tem a questão de quando a mãe ela não segue, sabe, esse modelo, é capaz de afetar até no desenvolvimento da criança, né? Por ser determinada assim socialmente. É o que eu tava refletindo sobre divórcio, sabe? Tava pensando se, tipo, a gente realmente precisa de pai e mãe para para não crescer com determinados traumas, ou a gente cresce com esses traumas por conta do divórcio, porque é imposto socialmente que a gente precisa do pai e da mãe, sabe? Ramon, hoje em dia a psicanálise dá conta um pouco disso. Ela vai dizer que pai e mãe está relacionado à função. Então, a função paterna ou a função materna pode ser exercida por outros membros. Por exemplo, a função paterna é a função da castração, é o dizer não, é o impor limites. E, por exemplo, não sei na família de vocês, mas na minha família, quem diz não e quem impõe limite é minha mãe. Ela é quem tem uma figura de autoridade. Então, hoje em dia, a psicanálise fala que a maternidade e a paternidade, elas estão associadas a funções que podem ser exercidas por outros membros do seu núcleo familiar, por um avô, por um tio. Alguém falou no chat sobre estereótipo. O conceito de estereótipo é muito bem trabalhado por um sociólogo chamado Goffman, num livro chamado Estigma, onde ele vai estudar a questão da deficiência, de diversos outros estereótipos na sociedade. Ele diz que estereótipo é uma redução de características, de tipificações em relação a algum significado social. Então, todo estereótipo é uma redução de características e de É tipificações. aquele conceito dele de que o indivíduo está inabilitado para aceitação social plena. Isso é terrível, não é, Rose? Mas leia esse livro Estigma, ele não é tão longo, não, e ele traz reflexões muito interessantes sobre essa questão das pessoas estigmatizadas socialmente. Podemos avançar? Eu já ia falar isso, que a gente já tomou tanto tempo e a gente ainda tá no início, então bora que bora. O microfone tá desligado. Sobre a socialização dos corpos, a gente vai ver que recentemente desenvolveu-se uma área nas ciências humanas, sociais, que trabalha muito a questão do corpo,
tanto a sociologia quanto a antropologia do corpo vai estudar, vai se debruçar sobre esse corpo, porque antigamente, por exemplo, existia uma separação. Tudo aquilo que diz respeito à natureza, sentimento, emoção, corpo, era relegado em segundo plano. Então, o foco era a mente, a racionalidade. E hoje em dia, esse estatuto do conhecimento está se transformando. Então, tanto o corpo quanto as emoções são objetos de investigação empírica, de investigação científica, e tanto o corpo quanto o sentimento, as emoções, elas também produzem conhecimento. Então, por isso que nós também falamos de socialização dos corpos. Ela vai se referir a um enraizamento físico do ator no universo social onde ele está inserido. Não só o universo social, quanto cultural. É uma forma de desnaturalizar esse corpo, de entender esse corpo apenas como algo biológico. Então, por exemplo, essa vertente da sociologia vai ter um interesse e seus objetivos vão estar voltados para entender como esse corpo humano pode ser compreendido dentro de um contexto social e cultural, sendo um fenômeno da sociedade. Então, por exemplo, como as pessoas andam, como as pessoas se comportam, como as pessoas sentam, é aprendido socialmente. Então, ele estuda essa corporalidade humana como objeto de representações e fonte de símbolos e significados. Só para vocês terem um exemplo disso, por exemplo, em algumas sociedades orientais, o rosto é algo extremamente importante para a identidade. Se você sofrer alguma danificação no seu rosto, como corte ou algum tipo de deformação, as pessoas chegam até a cometer algum tipo de suicídio, ou elas sofrem diversas ações sociais. Isso vocês também podem perceber, esse exemplo de socialização, como as pessoas sentam, algumas, por exemplo, menina, esse corpo dessa menina é socializado de determinada forma, o menino já é socializado de determinada outra forma, ele se comporta, ele anda de outra forma. E nós trouxemos alguns autores para pensar essa socialização do corpo. O autor que percebeu isso é um autor chamado Marcel Mauss. Ele é sobrinho de Durkheim, aquele sociólogo clássico francês. Marcel Mauss, quando foi para a Primeira Guerra Mundial, ele foi como datilógrafo e ele começou a observar como alguns soldados andam. E ele percebeu que alguns soldados de outros lugares, de outros países, andam de forma diferente. Aí ele, tem algo social aqui. Se andar é algo biológico, a forma como eu ando, ele depende da aprendizagem social. Nós trouxemos alguns autores. O primeiro deles, Foucault, como vocês podem ver nos slides, ele vai trabalhar com o conceito de docilidade, desses corpos dóceis. E o que é esse conceito de docilidade, de docilizar? Docilizar é usar da disciplina para retirar a reflexão de um indivíduo sobre sua posição na sociedade e no mundo. Um exemplo que ele traz no livro chamado Vigiar e Punir é a escola. Por exemplo, como nós sentamos enfileirados, um atrás do outro, o professor entra, as crianças têm que se levantar, dar bom dia, cantar o hino nacional. Isso é uma forma de docilizar as pessoas, formar esses indivíduos, em determinado momento, tirar a reflexão desses indivíduos sobre sua posição no mundo. Um autor que eu gostaria que vocês focassem muito é Bourdieu. Ele é um pouco polêmico, porque Bourdieu ele vai falar que ele trabalha muito com o conceito de classe social. E antigamente, classe social era só entendida por questões econômicas, e Bourdieu vai dizer, não, classe social não é definida apenas pela economia, mas pelo hábitos de classe que normalmente está associado a uma posição, está associado a essa posição. Esse nome que vocês estão vendo no slide, hábitos, está escrito com essa grafia latina, para diferenciar de hábito. Ele quis muito fazer essa distinção. Hábito é algo que você faz constantemente, e hábitos não. Hábitos significam um conjunto de disposições duráveis para agir, pensar e sentir no mundo. E o que é isso, professor? Esse conceito ele retirou de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino foi quem discutiu pela primeira vez, lá no século XIII, um filósofo italiano. Tomás de Aquino disse que as coisas que as pessoas querem ou gostam e a forma como essas pessoas agem se dão porque elas pensam de certa maneira sobre si mesmas. Cada um teria uma inclinação ou um hábitos. Bourdieu vai trabalhar esse conceito, ele vai estender esse conceito de hábitos como uma corporificação, ou seja, ele vai marcar o corpo
das disposições socialmente adquiridas, que levam os indivíduos a viver sua vida de modo similar aos outros membros de seu determinado grupo social. Um exemplo disso. Como assim, professor? Um conjunto de disposições duráveis para agir, pensar e sentir no mundo. Quando você faz parte de determinada classe social, você adquire um hábito. Esse conjunto de disposições, esse conjunto de regras que vão influenciar a sua vida. Por exemplo, uma pessoa de determinada classe, ela pode achar determinado estilo de roupa pretensiosa ou cafona. Só que outra pessoa de outra classe, com outro hábito, pode achar aquela roupa bonita, deslumbrante, e a criança vai aprender essas coisas com a família, depois com a escola, com colegas, enfim, essas formas de falar e de agir. Ou seja, essa ordem social que esse hábito trabalha é progressivamente inscrita na mente e no corpo das pessoas. Um exemplo disso é uma menina que faz balé quando pequena. Durante toda a sua vida, ela vai ter traços daquela postura de bailarina. Um menino que joga futebol desde pequeno, a panturrilha dele vai ser um pouco mais enrijecida em relação à panturrilha de um menino que nunca jogou futebol na infância, por exemplo. Pronto. E o que a gente pode falar sobre esse hábito? Essas escolhas que esses indivíduos fazem a partir desses hábitos, elas estão relativamente limitadas e determinadas não pelo custo, por exemplo, o custo de uma roupa, etc., mas pelo gosto. E esse gosto é aprendido com essa família, com outros membros dessa classe, que vão compartilhar também desses gostos. Esse estudo é muito interessante. Ele fez esse estudo nos anos 70 com a sociedade francesa, e ele percebeu que pessoas da classe alta francesa, elas costumavam ir a teatros, a fazer trilha, a se interessar por filosofia política, e pessoas da classe trabalhadora, elas tinham outros gostos e se comportavam de outra maneira. Por exemplo, elas gostavam muito de ler revistas e de ler romances, em vez de ler livros de filosofia ou política. E essa consciência desses hábitos compartilhados dá um senso de particularidade no espaço. Por exemplo, a gente percebe muito esse hábito quando a gente se insere num ambiente novo. Quando a gente chega num ambiente universitário, num curso, e você diz assim, eita, eu não estou me sentindo tão confortável aqui. Essas pessoas têm outras ideias, como elas se comportam de outra maneira. É o hábitos agindo. Ele está orientando o teu pensamento, está orientando o teu gosto, o teu sentimento. E é polêmico por quê? Porque muitas pessoas dizem assim, eu não gosto disso porque é meu gosto, e pronto. Mas as pessoas não têm consciência de que esse gosto é construído socialmente. A partir do ambiente em que você nasceu e da classe social onde você está inserido, você aprende a gostar de determinadas músicas, a gostar de determinados estilos de roupa, a gostar de determinadas coisas e outras não. Um exemplo que Bourdieu traz quando vai falar de hábitos é sobre a comida. Por exemplo, a classe alta, ela gosta de ver uma comida bem trabalhada, esteticamente trabalhada. Já uma pessoa da classe trabalhadora, ela não está interessada na forma da comida, mas sim no conteúdo, ou seja, se aquela comida vai satisfazer ou não sua fome. E essa construção do hábito, gente, ela não se deve nem só ao indivíduo e nem ao ambiente. Porque se a gente disser que depende só do indivíduo, a gente está caindo num determinismo biológico. Eu sou assim porque é minha natureza. Não, você não é assim porque é sua natureza. Não existe um determinismo biológico. E ou então, quando a gente diz, eu sou assim porque eu nasci em determinado ambiente. Aí você vai estar caindo num determinismo geográfico, num determinismo ambiental. E nós temos que evitar esses tipos de determinismos, tá? Esse hábito, ele vai ser criado a partir da interação de diversas mentes subjetivas com as estruturas e as instituições, ou seja, as regras. Ou seja, o hábito desse grupo, ele vai estar inscrito nas disposições corporais, nos gestos nos indivíduos, e ela pode servir como maneira de distinguir os indivíduos socialmente. A partir da maneira como esses indivíduos andam, como esses indivíduos falam, como esses indivíduos riem, como esses indivíduos choram. Ou seja, o hábitos tanto capacita um indivíduo a agir no mundo, quanto restringe. A partir desse processo de socialização, ele aprende o jeito de falar, o jeito de pensar, um jeito de perceber e entender as coisas, interagir com as outras pessoas ao seu redor. Outra coisa polêmica é quando a gente diz que o fato de uma pessoa ter sucesso ou não depende do tipo de hábitos. E olha que coisa interessante. É muito difícil a gente falar de mérito quando a gente fala da questão de hábitos. Uma criança
que não teve um hábitos na infância, não foi nesse processo de socialização familiar, não desenvolveu um gosto pela leitura, não desenvolveu um gosto por questões mais abstratas, científicas, futuramente eu posso dizer que essa criança pode concorrer com uma pessoa que teve um hábitos diferente, um hábitos que capacita essa pessoa para o mercado de trabalho? Não, ela vai sofrer dificuldades. E Bourdieu fala um negócio muito interessante. Ele diz assim, que para algumas pessoas os horizontes de possibilidades estão fechados. E a nossa função enquanto sociedade é abrir os horizontes de possibilidade para essas pessoas, para que elas também possam se inserir no mundo, para que elas possam competir, para que elas tenham sucesso na escola, acadêmico, universitário. E eu trago para vocês Lair. Lair foi um aluno de Bourdieu. Ele vai falar muito sobre esse processo de socialização secundária. A linha sociológica dele é um pouco crítica, porque ele procura estudar o indivíduo como construção singular do social. Ele vai dizer que esse indivíduo é atravessado por diferentes formas e contextos de socialização, incorporados nas diversas maneiras de ele agir no mundo. Ou seja, apesar de ter nutrido sua posição sociológica nas ideias de Bourdieu, ele vai lançar sua crítica dialogando e se contrapondo às ideias de Bourdieu. Porque quando a gente fala de hábitos para Bourdieu, é um pouco fatalista, não é? A gente socializou, aprendeu aquilo na infância, então nós vamos ter dificuldade pelo resto da vida. Lá ele procura superar essa ideia. Ele vai dizer, não, gente, o ator social, o indivíduo, ele é plural. Não há unicidade, uma heterogeneidade no mundo social, não. Tudo não é certinho assim, não. Há uma heterogeneidade, uma multiplicidade de sistemas, de hábitos incorporados e de diversos processos de socialização. Então, ele diz que esse ator social não é socializado de uma única maneira, a partir de uma única prática geradora de todas as outras práticas, como Bourdieu fala. Ele vai dizer que esse indivíduo, ele é socializado numa pluralidade de mundos sociais, com princípios de socializações diversos e até mesmo contraditórios. Por exemplo, você pode aprender alguma coisa na escola e aprender de outra maneira em casa. Eu vou dar um exemplo pessoal para vocês. Quando eu ensinei a crianças, uma vez um aluno falou assim, eita, professor, não sei o que, a bicicleta. Aí eu disse assim, olha, é bicicleta. Aí a criança falou, mas meu pai fala bicicleta. Naquele momento eu me questionei, falei, meu Deus, o que é que eu faço? Porque se eu disser que o pai dessa criança está errado, olha o que eu estou fazendo com ela. Eu vou estar dizendo que o herói, a figura mais importante, o outro significante da vida dela, está errado. Olha o prejuízo que eu vou causar na mentalidade desse indivíduo, dessa criança que está em processo de socialização, em processo de formação. Ou seja, estou dizendo um exemplo que esse processo de socialização é diverso. Então, ele pode ser socializado de determinada maneira em casa, na família, socializado de outra maneira na escola, ou socializado de outra maneira na igreja. E esses conflitos, e pode até gerar um conflito de princípios, pode até gerar uma agonia e uma certa angústia nas pessoas. É aí que esse processo de reflexividade tem que se impor. Porque para lá ir, a gente pode superar todas essas dificuldades, mas exige que você reflita sobre a sua vida, que você tenha um processo de reflexão sobre o indivíduo, sobre a pessoa que você quer ser no mundo. Então, ele procura não ser tanto fatalista quanto Bourdieu, ele nos abre um horizonte de luz, assim, olha, sua vida pode ter sido muito ruim, mas você pode melhorar. Vamos tentar, vai ser difícil, mas procure se adaptar, procure ter jogo de cintura e agir com um certo pragmatismo. Podemos passar? Annalice escreveu uma pergunta aqui. Tu queres abrir o microfone para falar, Annalice? Eu leio. Ou eu mesma leio. Oi, eu posso falar. Então, uma vez eu vi uma frase que falava assim: quando entendemos que toda opinião é uma visão carregada de história pessoal, compreendemos que o julgamento é uma confissão. E aí, quando o senhor estava explicando sobre o hábitos, eu fiquei pensando, esse tipo de pensamento se enquadra no hábitos? Se enquadra sim, se enquadra no hábito, porque hábitos vai ser tudo aquilo que você pensa, age, seu gosto, como você encara a vida e o mundo. Então, a gente percebe muito isso na distinção social que existe entre pessoas de determinada classe social. Por exemplo, as pessoas que andam pelo shopping Recife, elas se vestem e se comportam de determinada maneira.
E as pessoas que andam no shopping Itacaruna se vestem, se comportam de determinada maneira. O que orientam as pessoas a agirem assim é esse hábitos. E muitas vezes esse hábito, ele serve como um marcador de distinção social. E o que eu quero que vocês percebam com isso é que nós não temos que usar esses marcadores de distinção social para humilhar as pessoas. Como você falou aí na sua frase, a partir do momento que a gente compreende que quando a outra pessoa emite uma opinião, aquela opinião está relacionada ao hábitos dela. Ou seja, nós temos que olhar para aquela pessoa como uma pessoa que talvez não tenha tido chance de aprender determinadas coisas. Por exemplo, uma pessoa que é preconceituosa. Nós podemos entender, em algum momento, que ela não aprendeu alguns conceitos, por exemplo, conceitos sobre sexualidade, sobre gênero, e que a partir do momento que ela aprender, estiver aberta a incorporar na vida dela esses conceitos, talvez ela passe a agir de determinada forma. Tem tudo a ver com hábitos, segundo Bourdieu. Tudo que você pensa, tudo que você fala, até como você age, tem a ver com hábitos. Para dar outro exemplo de hábitos, pessoas de determinados hábitos, elas não suportam quem fala alto. Bourdieu falava que pessoas da classe alta não suportam barulho. Você tem que conversar em determinado tom. E pessoas da classe trabalhadora falam muito alto. Não tem problema em falar alto, e se expressar, escutar música no ônibus, por exemplo. Isso está relacionado ao hábitos. Aí o que a gente pode utilizar esse conceito na nossa vida é entender que as pessoas são frutos de determinados tipos de socialização e que a gente não use isso como instrumento de humilhação. Podemos passar? Certo. Eu tô achando muito legal que já comentaram aqui que as relações vão ficar fantásticas com essa aula. Vamos passar. Tô preocupada com o tempo. Seguindo para a parte de socialização de gênero, pessoal. Então, o que seria essa socialização de gênero? Seria justamente esse processo que os indivíduos vão passar para aprender, e não vai ser só aprender em geral, mas sim em específico o que seria o papel da mulher e o que seria o papel do homem. Esses papéis de gênero, como a gente já apresentou, os papéis sociais, seriam justamente as expectativas que se colocam acerca do que seria uma mulher e o que seria um homem, o que seria uma menina, uma criança menina e uma criança menino. Então, vocês bem sabem que isso é muito presente na sociedade. E aí, a gente pode observar principalmente pelas cores, né? Rosa para menina, azul para menino. Só que uma curiosidade é que a socialização de gênero acaba acontecendo desde antes do nascimento. Quando o bebê ainda está na barriga, já começa a se pensar quais as cores de roupa e de lençol que vai comprar. Então já vai correr para fazer ultrassom para saber se é menino ou menina, para começar a saber se vai comprar brinquedo de carrinho ou se vai comprar boneca. E principalmente até para pensar o nome desse bebê. O próprio nome ele já vai definir muito fortemente qual é o gênero. Se você vê na rua um menino chamado Beatriz, você vai ficar meio confuso. E algo que recentemente se tornou muito presente para fazer essa distinção foi justamente o chá de revelação. Eu não sei há quanto tempo tem isso, mas eu só comecei a ver que virou moda muito recentemente. Então tem toda essa questão de fazer toda uma festa para saber se o menino se a criança vai ser menino ou menina. E toda a festa vai ser dividida em rosa e azul. Então só essas mínimas coisinhas já mostram bastante da socialização de gênero e dos papéis esperados. Aqui eu trouxe algumas imagens onde vai mostrar na prática essa distinção. Só colocar no Google brinquedos de meninas e já vai aparecer maquiagem, coisinha para pentear o cabelo, vai aparecer bonecas, enquanto para os meninos vai aparecer aviãozinho, carrinho, coisas para se movimentar, para pensar, para construir. As roupinhas das meninas também vão ser cheias de tule, maioria rosa, com coraçãozinho. Os dos meninos já vão ter uma cor diferenciada.
Então, tudo isso vai definir bastante na socialização de gênero. Principalmente com o que eles brincam, já que vocês podem perceber, justamente por essa foto, que os brinquedos destinados às meninas são sempre pensando nas meninas ficarem, se prepararem para ficarem mais bonitas, para cuidar dos outros. Então, essa lógica de ter um bebê, o bebê que cuida do bebê, que vai ser a bonequinha. É justamente para já treinar as crianças para quando elas forem mães. Porque há esse pensamento de que toda mulher deve ser mãe. E aí isso já entraria um pouquinho, lembra que no início da aula eu falei que a gente não é treinado para ser mãe e pai? Cada vez mais frequentemente estão fazendo brinquedos para meninas com bebês que fazem xixi, fazem cocô, que é para trocar fralda. Então, cada vez estão preparando bebês a cuidarem de outros bebês. Eu acho isso uma visão um pouco complicada. Não sei o que é que vocês acham disso. Sobre essa questão, já eu vou mostrar alguns vídeos para vocês, tá? Então, a socialização de gênero, ela vai ser vista justamente nas divisões de cores, nas divisões de roupas, de brinquedos, inclusive nos desenhos animados, que a gente consegue ver que normalmente colocam para os meninos assistirem Homem-Aranha e filme de super-herói, enquanto para as meninas colocam para assistir Barbie. Também vai ser mostrado nas expressões corporais. E com isso a gente já puxa a questão da socialização do corpo que Mário trouxe. Por exemplo, para as meninas vai ser ensinado que elas precisam sentar de perna fechada. Enquanto para os meninos, eles vão ser ensinados que eles podem ser espaçosos, porque os meninos são criados para ocupar espaços. Então, o espaço de trabalho, o espaço da rua, o espaço até de se sentar em casa e se sentar na mesa, que geralmente os meninos utilizam mais espaço só para sentar na mesa e comer. Ou então para sentar no ônibus, por exemplo, já sentam de perna aberta. É justamente esse pensamento de que os meninos devem ocupar espaço. O espaço é deles. Enquanto isso, as meninas devem ser recatadas e deixar o espaço para os homens. Então, por isso que também, geralmente, os brinquedos destinados às meninas são mais de cozinha, de uma vassourinha para aprender a faxinar. Porque já desde a infância elas aprendem que o espaço destinado a elas é o de casa. Não é o da rua, não é o do trabalho. É o de cuidar da casa, dos filhos e pronto. Então, já vai ser, desde a infância, ter essas expressões corporais modificadas para ambos os gêneros. Isso também pode ser visto nos adjetivos. Quando o bebê mulher nasce, o bebê menina nasce, já falam, é a princesinha do papai, olha como ela é um docinho. Quando os meninos nascem, falam, esse daí vai ser o meu goleiro, esse daí vai pegar muita mulher, vai ser o gostosão. Então, nesses adjetivos, a gente já tem noções muito específicas dos papéis que são esperados para cada gênero. E na mídia, a gente também tem fortes representações. Por meio dos próprios comerciais, mais à frente, em próximas aulas, a gente vai mostrar mais fortemente esses comerciais na aula de gênero, em que, como antes eram mostradas essas mulheres, provavelmente vocês já devem ter dado uma olhada, que assim, às vezes aparece, mas a gente tem, por exemplo, a Verão. Antigamente era muito mais presente essa demonstração do corpo da mulher em todos os comerciais. Mas hoje em dia ainda remanesce pelo menos o comercial da Itaipava mostrando o verão. Vai verão, vem verão e a sainha subindo. Então já se pensa o que é que espera da mulher. E nos filmes também, normalmente as mulheres não têm um papel principal. Os homens que são sempre colocados em posição de poder são sempre colocados como presidente, como um deputado. Enquanto as mulheres são colocadas como professoras, como enfermeiras. E principalmente como dona de casa. Mesmo nos filmes de romance, as mulheres geralmente são os agentes mais passivos, enquanto esperam os homens fazerem, tipo, as declarações e se aventurarem, e etc. Eu trouxe aqui uma frase de Simone de Beauvoir, e eu acho que vai ser útil para vocês na redação. Provavelmente vocês também vão ver nas aulas de redação do portal, que ela fala, não se nasce mulher, torna-se mulher. Então, isso já diz muito acerca da socialização de gênero. Ela está falando justamente que, como muita gente pensa, né? Não, assim que nasce já tem o amor materno, já quer ser mãe. E
tudo isso é mentira. A sociedade, desde a infância, está nos ensinando a ser nessa caixinha, a sentar de perna fechada, a aceitar tudo e ser mais passiva. Então, esse processo, inclusive, de preconceito e todo o processo de aflição que a mulher sofre, tudo é ensinado. É ensinado aos meninos a se assediarem, enquanto é ensinado às meninas a colocar uma roupa mais longa para não ser assediada, como se a culpa fosse da mulher. Então, nessa perspectiva, eu trouxe a Simone de Beauvoir. Agora eu vou parar um pouquinho de apresentar o slide, porque eu vou mostrar alguns vídeos que eu achei que poderiam ser interessantes para falar um pouquinho sobre essa socialização de gênero. Quem foi meus estudantes no ano passado provavelmente já conhecem esses vídeos, mas tem bastante gente nova, então acho que vocês vão gostar. Espero que vocês gostem, no caso. Esse vídeo aqui, ele tá em inglês, então eu vou explicar rapidamente sobre o que é que ele está se tratando, para que vocês não fiquem muito perdidos, porque a legenda também está em inglês. Basicamente, é um experimento social, onde pegaram duas crianças, dois bebês, um menino e uma menina, e trocaram as roupas deles. Então, a menina ficou com roupa de menino, e o menino ficou com roupa de menino. E aí vão buscar pessoas na rua para participar desse experimento, e vão falar que a bebê do sexo feminino, ela, na verdade, é um menino, que está com roupa de menino. E ao contrário também, né? Vice-versa. O bebê do sexo masculino vai estar vestido de menino, então as pessoas vão pensar que é uma menina. O experimento é: olha, esse daqui é um menino e ele quer brincar. Vá brincar com ele. Então tem na sala um monte de brinquedo e essas pessoas vão brincar com os bebês a partir do que acham que eles são. Então vocês vão perceber que o bebê do sexo masculino que está com roupas de menina, vão fazer com que ele brinque com brinquedos que acham ser de meninos. E vice-versa. Vou começar logo que eu já estou falando demais. Tá saindo o som direitinho? Tá sim. Look at this. Look at this. Do you like a dolly? Should we go for the dolly? There's a good girl. You're a good little girl, aren't you, Sophie? Look, what does this say? Sweet dreams. Sweet dreams. Ooh, look at this, Sophie. Meow, meow. I think she liked that pink dolly the best. If I were to tell you actually that Sophie is Edward, Ah. does that change anything? I maybe thought, oh, this is a little girl, so I have to give her little girl things. Solo. Solo. Hello. Ali naquele momento, quem está fazendo o teste contou para aquela mulher: olha, na verdade essa Sophie com quem você estava brincando se chama Edward, é um menino. Ela ficou: nossa, eu pensei que ela fosse uma menina, então dei brinquedos de menino. Hello. What's this one? What's that one do? Is that a robot? What about this? You like that one? What does this one do? Oliver. Oliver. You've gone for, you could say, boy toys for this boy. Possibly in my subconscious, but for me, I was just going for what was around me, but then perhaps my subconscious was automatically playing a trick on me that I was... If I tell you that he is actually a girl. Really? Yes. Oh, wow. That's really interesting. I suppose it's because of the stereotype. And then that changed your behaviour towards the child. And your behaviour was direct. 1, 2, 3. Beep, 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 beep.
Can I see my robot? She's picked up the robot, the car, the puzzle game. I think she's been much more physical in handling the child, and the other adults have been with girls. Professora, desliga o seu microfone, tá fazendo eco. Eita, desculpa. Eu já dei uma pausinha no vídeo, porque ele é um pouquinho mais longo e eu acho que deu para entender o que estava querendo ser passado com esse momentinho. Então, tem duas coisinhas que a gente pode perceber direitinho. Uma delas é justamente a parte da socialização. As crianças ali, eles pouco estavam se importando se estavam brincando com um brinquedo de menina ou de menino. Eles estavam brincando. O importante ali era se divertir. Então, justamente essa questão, quem coloca com o que cada criança tem que brincar são os adultos. Então, essa é a primeira coisa que esse vídeo consegue comprovar. Segunda coisa é justamente como os adultos sempre vão tentar reforçar esse estereótipo de que menino só pode brincar com brinquedo de menina e menino só pode brincar com certos brinquedos que são considerados de menino. Outra coisa que vocês podem perceber é justamente os brinquedos que estão sendo colocados ali, que mostravam bastante. Para os meninos tinha um cavalinho, tinha brinquedos que possibilitavam maior movimentação. Isso já ajudaria bastante para a questão espacial, que a gente falou antes, sobre os meninos se mexerem mais no espaço, e também para o desenvolvimento cognitivo. Enquanto as meninas normalmente eram mais brinquedinhos para só ficar paradinha brincando e cuidando. Carla tá com a mão levantada, tu gostaria de falar? Eu queria perguntar que, assim, se vocês acham que esse tipo de socialização, mesmo que eu concorde com esse fato dessa socialização de gênero não ser justa, vocês não acham que isso desvaloriza um pouco dos saberes relacionados a cuidado, não? Porque, vê só, esses brinquedos de menina, por exemplo, muitas vezes a gente vê que para meninas brincarem com brinquedos de menino não tem problema, porque aí elas vão estar desenvolvendo o cérebro mais para coisas espaciais, ou desenvolver mais para conhecimentos matemáticos e tudo mais, isso é muito show, mas se os meninos brincarem com brinquedo de menina, digamos assim, eles vão estar se rebaixando à ideia feminina de cuidado. Tipo, eu acho que é um pouco desleal essa diferenciação, porque a gente acaba dando mais valor para esses brinquedos que estimulam, tipo, o menino brincar com os brinquedos da menina e desenvolver coisas mais relacionadas a cuidado tem muito mais problema, sabe? Então, eu acho que, tipo, a feminilidade, a ideia ligada à feminilidade é muito mais problemática do que o contrário, sabe? Sim, eu entendi. É exatamente isso, Carla, perfeito. Justamente por ser considerado aquilo do espaço feminino, é justamente por isso que é considerado inferior. Porque as mulheres na sociedade são consideradas inferiores. Com isso, tudo que faz parte do arsenal feminino seria também considerado inferior. Então já é esse outro estereótipo, em que tá tudo bem que as mulheres, que as meninas brinquem com os brinquedos masculinos, mas quando os meninos querem brincar com os brinquedos femininos, já é um problema maior. Já a sanção já acaba sendo maior. Até porque pensam logo, meu filho é homossexual, não pode. Já pega já esse outro estereótipo que também não tem nada a ver. Então, o preconceito na sociedade, ele puxa muito dessas questões. E tu falou num ponto base aí, muito legal, que é justamente essa questão de como tudo que é da mulher, o pessoal trata como inferior. Quer falar alguma coisa também sobre o que Carla pontuou, Mário? Tá certo. Eu ia passar outro vídeo, mas eu acho que por conta do tempo é melhor a gente dar uma carreirinha. Aí, caso dê tempo, no final eu passo o vídeo, ou então eu envio o vídeo no grupo do WhatsApp, tá certo? Deixa eu recompartilhar aqui. Tem que dar uma carreirinha boa agora.
Pronto, já vamos dar continuidade. Vamos falar um pouco desse processo de socialização no Brasil, com base no trabalho que um autor brasileiro chamado Jessé de Souza fez. Então, esse estudo que ele fez, ele vai servir como ponto-chave para nós refletirmos sobre a compreensão da desigualdade social que existe aqui no Brasil. Vocês lembram lá do hábitos de Bourdieu, aquele conceito que Bourdieu vai chamar de hábitos primário, que pode ser entendido como um padrão mínimo de participação na esfera social, que confere dignidade, reconhecimento, respeito social, que possibilita compartilhar uma noção de cidadania e tudo mais. Alguém está dizendo que está travando. Minha conexão? Acho que não. Enfim, Aqui está normal. Travou para mim também. Então vamos recapitular. Cortou. Pronto, vamos recapitular. Jessé de Souza utiliza o conceito de hábitos de Bourdieu para entender o contexto social brasileiro. Só que ele amplia esse conceito. Para Jessé de Souza, esse hábito primário configura um padrão mínimo que faz com que o indivíduo participe da esfera social e que seja reconhecido como um indivíduo digno e respeitado socialmente. Só que Jessé de Souza fala que aqui no Brasil nós temos uma realidade um pouco distinta. Existe um negócio que ele chama de hábitos precário. Ele vai estar abaixo desse hábitos primário de Bourdieu. E o que é que ele fala desse hábitos precário? Ele vai definir o hábitos precário como aquele tipo de personalidade e de disposição de comportamento que não atendem às demandas objetivas para que um indivíduo possa ser considerado uma pessoa produtiva e útil na sociedade. Uma sociedade competitiva e moderna, claro. Isso, ele vai tentar unir um pouco os conceitos de hábitos de Bourdieu com o que Florestan Fernandes, um sociólogo importantíssimo aqui no Brasil, falou na integração do negro na sociedade de classe. Florestan fala que, após a abolição, as pessoas negras, elas ficaram ao léu. Elas não foram absorvidas por esse capitalismo tardio que se desenvolveu aqui no Brasil. Ou seja, para o negro escravizado, não existia o conceito de família para ele ser socializado, porque, enfim, ele nasceu num ambiente em que ele era considerado uma coisa e não um membro de uma família. Então, ele não tinha um conceito de família para ter esse tipo de socialização. E ele associava a palavra trabalho à violência. Então, foi muito difícil para esse negro ser inserido no mercado de trabalho. Por isso, houve a vinda de diversos imigrantes também com o intuito de embranquecer a população brasileira, porque naquela época as teorias eugenistas e racialistas estavam em voga também aqui no país. Então ele diz que hoje em dia muitas pessoas são frutos de que ocorreu lá no passado, pós-escravidão. Ou seja, ele vai dizer que muitas pessoas ainda hoje têm esse hábito precário, que é fruto de um processo histórico brasileiro, porque nossa sociedade brasileira foi fundada a partir da instituição escravidão. E nós sofremos mazelas até hoje disso. Não sei se vocês já perceberam, por exemplo, que algumas pessoas na vida nunca receberam um elogio. Nunca. A mãe ou uma professora nunca disse, sua letra é tão bonita. Ou algumas pessoas não tiveram esse acolhimento e esse afeto familiar, porque não aprenderam com as suas famílias. Isso não foi passado de geração em geração. Porque a gente disse também que o processo de socialização é intergeracional. Então, essas pessoas, futuramente, elas não vão se sentir dignas de serem amadas. Elas aceitam qualquer tipo de relacionamento. Isso é terrível. Por exemplo, o budismo diz que nós temos que dar nascimento às pessoas. Dar nascimento a alguém é mostrar para uma pessoa que ela pode ser digna de ser amada. E muitas pessoas não se encaram como uma pessoa digna, ou socialmente as pessoas não a percebem como uma pessoa digna, justamente por ela ter esse hábito precário. Ou seja, ele vai representar a ausência de reconhecimento social e de pré-condições de participação social, com dignidade. Ou seja, vai marcar essa pessoa, suas disposições psicossociais de maneira tão forte que ela não vai se sentir adaptada a um contexto de produção capitalista. Ela não consegue se manter no trabalho durante muito tempo. Ela não tem uma organização financeira, ela não sabe se organizar financeiramente. Quando ela recebe, por exemplo, uma rescisão de trabalho, a primeira coisa que ela faz é comprar uma TV, gasta tudo. São frutos de todo esse processo histórico.
onde as pessoas não conseguiram desenvolver essa noção de indivíduo digno, que é socializado na família. Então, esses problemas vão virar uma bola de neve, vão ser repassados de geração em geração, principalmente em pessoas de periferia, pessoas enfim, negras, que são vistas socialmente, ainda hoje, como pessoas não dignas. Aí, para Gessé de Souza, essas pessoas, elas vão recorrer a trabalhos braçais. Elas vão se tornar virantes, elas vão se tornar prostitutas, elas vão se tornar empregadas domésticas, elas não existe um compartilhamento, elas não compartilham de uma dignidade básica na sociedade, um reconhecimento social correspondente a essa dignidade, mesmo que existam leis, que existam previsões legais, dizendo que todas as pessoas devem ser iguais. Enfim, para esses indivíduos vai existir uma inviabilidade de serem vistos como iguais. E a gente percebe muito isso na questão do luto. Agora, na pandemia, a gente está vendo muito isso. Quem são as pessoas dignas de serem enlutadas? São os trabalhadores? É a travesti que morre na rua? Por que ela não tem direito? Por que ela não é vista como sujeito de direito? Por que no Brasil foi tão complicado e até hoje muitas pessoas não aceitam a PEC das domésticas, a previsão legal de proteção ao trabalho das empregadas domésticas? Porque, segundo Gessé de Souza, essas pessoas compartilham de um hábitos precário. Elas estão abaixo do hábitos primário que poderiam inseri-las na sociedade. E é algo que nós, enquanto cidadãos, devemos mudar, porque essas pessoas também são dignas de serem consideradas cidadãs na prática. Tá certo? Sim, professor. Eu acho assim que sobre elas estarem num lugar abaixo dessa parte digna aí que o senhor falou que tem a sociedade, na verdade, elas foram colocadas ali, né? Isso é algo social, não é algo que, por exemplo, não é algo que uma pessoa quer ou escolheu. Não, é algo que é compartilhado socialmente e que caracteriza essa desigualdade brasileira. Porque quando a gente fala de desigualdade, muita gente só lembra da questão econômica. Mas sim, essa desigualdade permeia diversos setores. Permeia a questão de classe, permeia a questão de gênero, permeia a questão racial, que no Brasil a gente chama de cor. Então, essa desigualdade é muito ampla. Então, Gessé de Souza mobiliza esse conceito de hábitos precários de uma maneira histórica, para a gente entender a origem de onde surgiu e o porquê essas pessoas ainda sofrerem esse tipo de situação. Eu acho que as pessoas que libertaram os negros o objetivo deles era exatamente esse. Continuar deixando eles abaixo daquele... Para manter a estrutura. Para eles manter a superioridade dele, enfim. Manter o status quo de poder, isso mesmo. Exato, porque senão eles tinham, criado coisas para ajudar os negros a aprenderem a viver na sociedade que eles viviam. E não, eles dificultaram cada vez mais. Podemos passar, esse hábitos primário, Genailson, é o hábitos que Bourdieu fala, tudo aquilo que a gente aprende no seio familiar. Podemos passar? Slide. Sobre instituições sociais, vou falar bem rapidinho. Instituição social, gente, é um conjunto de regras, formais ou informais, que ordenam o mundo, que ordenam a realidade. E que orientam o comportamento de determinados grupos sociais. Então, instituição social pode ser uma família. A família é uma instituição social, o casamento é uma instituição social, a linguagem é uma instituição social. Então, instituição social é todo o conjunto de regras formais ou informais que orientam o comportamento e os papéis sociais. Podemos passar? Pronto, o que nós queremos que vocês percebam é que existe uma diferença entre instituição social e organização social. A instituição é o conjunto de regras, e a organização social é um prédio físico com pessoas dentro. Então, por exemplo, nós temos a instituição social casamento, mas um exemplo de organização social pode ser a prefeitura. A prefeitura é uma organização social que obedece determinadas instituições legais, instituições políticas. E sobre as características das instituições sociais, vocês têm que perceber que elas têm uma certa exterioridade, é uma coisa que existe no mundo, fora do indivíduo, ou seja, ela não se confunde com os meus pensamentos, com os meus sentimentos. Ela é
exterior, existe fora da gente, ela é objetiva. As pessoas aceitam e dão significado a ela no mundo. Por exemplo, muita gente aceita o casamento e dão significado ao casamento. Então, ela é exterior a mim, porque quando eu nasci já existia o casamento, e ela é objetiva porque muitas pessoas admitem o casamento. Ela é coercitiva, ou seja, ela não pode ser afastada de mim. Quando você vai ficando um pouco mais velho, as pessoas perguntam, já casou? Vai casar quando? Eita, já está nos 30, ela vai completar 40. Ou seja, existe uma coercitividade enfim, para você seguir aquela instituição. Existe uma autoridade moral, ou seja, as pessoas invocam o direito à legitimidade daquela instituição. Então, se você não acompanhar a instituição, você sofre culpa, sofre vergonha, sua honradez é afetada, então existe uma autoridade moral. As pessoas cobram que você se case, por exemplo. E ela é histórica, ou seja, ela é construída ao longo do tempo e através da ação de diversos indivíduos. Então, só recapitulando as características da instituição social, que é semelhante ao que vocês viram lá sobre fato social. Ela é exterior, existe fora de mim, ela é objetiva, muita gente aceita e dá significado a ela é coercitiva, se você não seguir, você vai sofrer uma sanção, ela possui uma autoridade moral, as pessoas cobram que você siga a instituição, e ela é histórica, ela é construída ao longo do tempo, e se reproduz ao longo do tempo. As pessoas casaram lá no passado e continuam casando. O casamento é a mesma coisa, como antigamente? Não, as pessoas modificam. Então, ela não é algo absoluto. Nós podemos mudar as instituições sociais e, consequentemente, os papéis sociais. Podemos passar o slide? Pronto, e só para vocês terem em mente esses dois conceitos. Você vai falar sobre elas, Mayara? Vou, sim. Então, vamos lá. Bem ligeiro, que a gente já passou do nosso tempo. Então, a gente tem a socialização primária e a socialização secundária. Socialização primária seria justamente aquela socialização feita no seio familiar. Assim que a gente nasce, a gente já começa a ser socializado com as coisas mais básicas, com a fala, se vai ser português, se vai ser inglês. Então, isso daí a gente aprende a comer, a andar, a defecar, a fazer xixi no vaso e não na fralda. Tudo isso a gente vai aprender com a nossa família. Então, por causa disso, essa vai ser a socialização primária. Vai ser o que vai dar a base para a gente ir para o mundo. A socialização secundária vai ser justamente a socialização em qualquer outra instituição que a gente vá depois da família. Então, quando a gente vai para a escola, a gente vai começar a aprender com a professora várias coisas. E além de história, geografia, matemática, a gente também vai aprender colaboração, trabalho em equipe, vai aprender que não se deve brigar com o coleguinha, porque se brigar vai ter que dar um abraço, vai aprender que é normal você dar parabéns e cantar parabéns para o seu coleguinha quando fez aniversário. E essas coisinhas básicas que a gente vai chamar de currículo oculto, que são coisas que não estão nas disciplinas da escola, mas que também a gente acaba aprendendo. Além da socialização na escola, a gente também vai ter no grupo de colegas, que vai ser a socialização que mais vai distanciar a gente na nossa família. Sabe quando a família tem muita preocupação com seus amigos e falam, cuidado com quem você está andando. Pronto, é justamente porque a socialização com o grupo de colegas vai ter uma influência muito forte para que você saia desse seio familiar no quesito de religião, opinião política, de o que você tem que assistir na TV, horário de dormir. Tudo isso vai ser modificado quando você se, digamos assim, bem entre aspas, se ressocializa com esse outro grupo. Porque eles vão falar, vamos jogar até tarde, para quem dormir no horário cedo. Vamos beber, vamos pra festinha, bora lá beber. Seus pais nunca aprovariam isso, sabe? Mas faz parte da socialização com esse grupo de colegas. E também a gente pode colocar aí a religião, que vai ser uma das primeiras coisas que a gente vai ser socializado junto com a família, principalmente se a família for muito religiosa, né? Ser católica, ser protestante. Uma das características da socialização primária, que eu esqueci de falar,
é que é uma socialização que ela vai durar muito tempo, muito mais tempo do que as outras socializações, justamente por ser a base. Então, se você nasce em um seio familiar católico, muito provavelmente, mesmo que quando você tiver adulto não frequente mais a igreja, muito provavelmente você ainda vai se autodefinir católico ou católica, entende? Então, apesar do grupo de colegas interferir de algum modo e criar uma tensão com a socialização que você aprende na família, ainda assim vai perdurar por muito mais tempo o que a família te ensinou. Então, essa religião, ela também vai caminhar com você durante muito tempo, justamente porque ela não vai simplesmente ensinar fé, mas também a religião tem toda uma ética e uma moral envolvida, e regras também. Então, tem religião que só pode usar saia, tem religião que não pode usar batom, tem religião que é mais comum usar calça e não pode usar short. Então, tudo isso também vai interferir no seu processo de convivência social. E, por fim, não por fim, mas o que tem maior, entre os agentes que tem maior impacto na socialização, a gente também pode falar sobre os meios de comunicação de massa. Lembra quando eu falei sobre a socialização de gênero, lá no início, em que as crianças vão aprender com desenhos animados, com comerciais e com filmes e novelas como ser um menino na sociedade, como ser uma menina na sociedade? Então, os meios de comunicação de massa interferem bastante nessa questão. E também entraria aí não só a televisão, como foi o exemplo que eu dei, como também a internet, o rádio, telefone, qualquer um desses meios de comunicação de massa. E trazendo um pouquinho mais para a pandemia, daqui a pouco eu dou uma voltada, esses meios de comunicação de massa estão cada vez mais presentes agora, que até mesmo para assistir uma aula, você precisa usar um computador, você precisa usar a internet. Então, esse jovem está sendo socializado, em grande parte, pela comunicação de massa. O que ele já aprendia bastante através da TV está se multiplicando, entende, com essa quarentena. Com o fechamento das escolas, essa criança não vai mais conseguir ter uma socialização com esse grupo de colegas e com essa escola, justamente porque a gente precisa ter um contato mais próximo para que a gente consiga desenvolver melhor, tanto cognitivamente, quanto afetivamente, quanto sociavelmente, aprender a se comunicar. Então, quando essas escolas fecham e só possibilitam uma visão online, a gente acaba sem conseguir formar realmente amigos, que é muito mais complicado. E a gente também vai ter toda essa complicação de como a gente não está enxergando outras pessoas e como é que elas vivem. Todo esse self refletido vai ser bem complicado para a gente conseguir cristalizar o nosso próprio self, sabe? A gente precisa observar os outros para a gente conseguir definir o que nós próprios somos. Então, tudo isso vai complicar bastante, principalmente para a socialização infantil. Por isso que muitos pais estão tão preocupados para colocar logo, para voltar ao normal e colocar os filhos nas escolas de novo, e nas creches, principalmente. E com esse maior tempo em casa, passa mais tempo com a família, então a maior parte da socialização vai vir justamente da família. Isso nem sempre é bom, apesar da família ser o núcleo base, como já foi falado, o mito do amor é um mito. Então, em casa, tem vários problemas que na escola poderiam ser trabalhados de outra forma, ou então no grupo de amigos. Há dados sobre essa quarentena, infelizmente muito tristes, que a violência doméstica está aumentando. Então, para esses jovens, isso pode ser bem complicado nesses casos. Agora, voltando para a questão das instituições totais e ressocialização, vou dar uma carreira aqui. Instituições totais seriam justamente prisões, asilos sanatórios, exército, orfanato, convento. Seriam essas instituições que você passa seu dia inteiro e anos lá dentro, sabe? Pode ser de meses a anos, no caso. Mas você vai estudar, você vai se alimentar, você vai dormir, você vai fazer tudo naquela instituição. Vai ser apenas poucos agentes
que vão estar ali cuidando da ordem desse local. Então, você vai prestar respeito a apenas algumas específicas pessoas. E elas vão estar sempre mandando em você, porque essas instituições, elas são justamente para conseguir impor ordem. No caso do orfanato, é um caso à parte, porque ela funcionaria como a socialização primária, que substituiria a família. O orfanato, assim como essa questão da quarentena, foi feito um estudo em que comprovou que crianças que vivem em um orfanato, comparando, né, crianças em orfanato e crianças em hospital, as crianças em orfanato se desenvolveram menos e não tinham contato regular com os pais, como as crianças no hospital, não tinham contato regular com outras crianças e nem com pessoas para cuidar delas, justamente porque esse grupo de funcionários era bem reduzido, então não podia dar muita atenção àquela criança. E também tentavam deixar a criança paradinha no canto, brincando só, para que eu acho que não desse tanto trabalho assim, sabe? E aí, com a falta de contato, se desenvolvem menos que as crianças que são criadas em hospitais, em contato com os pais e enfermeiras, e outras crianças também. Então, isso já conecta com como está sendo esse desenvolvimento na quarentena agora. Sobre a ressocialização, ele vai acontecer justamente nesses sanatórios e prisões. E também nas instituições. Existem instituições que você vai por livre e espontânea vontade, que seria justamente o exército dos conventos, e instituições que você é obrigado a ir, que são os sanatórios, as prisões e agora a nossa casa, que a gente é obrigado a ficar preso em casa. Mas essa ressocialização vai acontecer de uma forma um pouquinho diferente para esses indivíduos que estão por livre e espontânea vontade ou que estão por realmente ser imposto. Mas essa ressocialização em geral vai acontecer justamente quando a pessoa já está socializada, já está adulto, por isso não vai acontecer com os orfanatos. E essa pessoa vai ter que se livrar de quem era antes. Então, no caso do exército dos conventos, vai acontecer todo um ritual de raspar cabelo, de fazer... Eu não sei bem como é que acontece nos conventos. De colocar uma túnica, né? Vai se livrar das roupas que tinha antes. Vai começar a ser chamado de irmã. Ou então vai começar a ser chamado pelo nome do meio, ou, né? Pelo exército. Então, tudo isso vai descaracterizar quem você era antes. E vai te dar uma nova característica. Agora você vai ser a irmã alguma coisa. Vai ser o soldado não sei quem. Então, para você ser ressocializado, você vai passar por alguns processos. O primeiro é o de negação do que você era antes. A pessoa que você era antes vai ter que ser negada, vai ter que deixar de existir. E, além disso, essa negação também, principalmente em sanatórios e prisões, vai ser a negação de aceitar essa nova ressocialização. Vai ser a tentativa de se continuar preso ao que você foi socializado inicialmente. Vai acontecer a mortificação do eu, que vai ser justamente quando esse seu eu passado vai deixar de existir e vai ser começado a ser trabalhada essa ressocialização. E, por fim, vai ter a aceitação desse seu novo papel social, dessa sua nova identidade. Nesse quesito, o que prisões deveriam ser melhor trabalhadas no Brasil, né? Porque, como vocês já sabem bem, a ressocialização, infelizmente, não acontece nas prisões brasileiras. O caso dos sanatórios, essa questão de instituições totais, só para contextualizar antes de encerrar de vez, foi trazido por Goffman, que Mário já tinha falado um pouquinho dele. Goffman estudou os sanatórios justamente porque a esposa dele ficou doente e ele foi analisar esse meio em que a esposa dele estava inserida. E quando ele escreveu toda a maldade nessas instituições totais, que seriam os sanatórios, ao publicar esse livro, ele acabou criando a luta antimanicomial. Então, até agora, tem essa luta muito forte anti-manicômios, e
foi ele que deu esse pontapé para ser inicializado, para o pessoal começar a pensar que essas pessoas deveriam ser melhor tratadas. Por conta do tempo, eu já vou dar uma pausa aqui, mas se tu quiser falar um pouquinho mais, Mário. Eu estava dando exemplo sobre essa questão do que você falou, da socialização na pandemia. Eu falei sobre o YouTube, que a gente está vendo muitas crianças assimilando o sotaque de criadores de conteúdo do Rio de Janeiro e de São Paulo. Isso está muito presente. E outro exemplo, eu dei aqui sobre instituições digitais e socialização, é um programa que existe no Recife sobre apadrinhamento afetivo. Você não é obrigado a adotar, você simplesmente se torna padrinho, entre aspas, daquela criança, você faz festinha, leva para passear, compra material escolar, e o objetivo é justamente inserir essa criança no processo de socialização, para que ela tenha você como exemplo de vida, para que ela possa se espelhar em você, como outro significante, a fim de que ela desenvolva um laço afetivo, aprenda a amar, e sinta que ela é importante no mundo. E sobre a questão das instituições estatais, como você falou, muita gente critica essas instituições sociais porque ela é falha nesse processo de ressocialização a partir do momento que você retira tudo aquilo que forma a identidade daquela pessoa. É muito difícil essa instituição criar aquele indivíduo que ela quer. Por isso que, a partir disso, nós temos muitas críticas em relação aos sistemas prisionais. E você falou um pouco sobre a teoria do rótulo, agora no final. Falou? Não, eu só contextualizei. Pronto, a teoria do rótulo foi baseada nisso. Por exemplo, nesse estudo de Goffman. Goffman percebeu, estudando esse manicômio, onde a esposa dele estava internada, que os pacientes começavam a se comportar a partir das expectativas que eles achavam que os médicos tinham deles. Então, por exemplo, o exemplo disso é quando você olha para uma criança e diz, seu pestinha, seu pestinha, seu pestinha. Em determinado momento, aquela criança vai começar a agir como um pestinha, porque é isso que ela imagina que as pessoas esperam dela. E essa teoria do rótulo, ela é muito utilizada na criminologia, ou seja, quando você vai estudar criminalidade, você percebe que a forma como as pessoas agem em determinados crimes é de acordo com aquilo que as pessoas esperam dela socialmente. Outro exemplo são as pessoas em situação de rua. Quando ela vai pedir um dinheiro, ela faz aquela cara de sofrida, a postura corporal dela é um pouco mais curvada. Meu filho, me dê para que você tenha pena dela. Porque ela imagina que aquela é a expectativa social que as pessoas têm dela. Por isso que ela se comporta, é toda uma performance para pedir o dinheiro. A teoria do rótulo trabalha muito isso. Como as pessoas agem a partir daquilo que elas acham que as pessoas esperam dela. Isso é utilizado nos estudos de criminologia e em outros estudos de sociologia. Pronto, só tenho isso para acrescentar. Então, gente, obrigada por terem ficado aqui na nossa aula até esse momento. Obrigada por vocês terem participado, foi muito legal. E se alguém quiser falar mais alguma coisa, microfone. Eu só queria perguntar se o slide vai estar na plataforma, que vocês vão disponibilizar. Vamos sim, com toda certeza. O slide e a ficha. Ok, obrigada. Certo, um cheiro, pessoal. Boa noite. Boa noite, gente.